paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, professor, professora da Escola Bíblica Dominical, segmento jovem. Estamos aí iniciando um novo trimestre nessa lição que estará falando sobre o padrão bíblico para a vida cristã. Uma lição tremenda, uma lição extraordinária. E já deixa eu me apresentar, eu sou o Valdir Floriano, presbítero da igreja, e estou aqui para gravar essa pré-aula, a primeira pré-aula desse segundo trimestre do ano de 2024. E o tema dessa primeira lição é a realidade da fé cristã. Então, um tema extremamente importante, onde você, professor ou professora, vai poder aí estar ensinando os seus alunos a respeito dessa realidade tão forte, dessa realidade tão presente, mesmo nos dias em que nós estamos vivendo, de tanta incredulidade e de tanta tentativa de desconstruir os valores da fé cristã. Então, vamos lá, já sem mais delongas, o título do primeiro tópico nos diz o seguinte: a origem da fé cristã. Como que essa fé cristã se originou? E você, professor, a título de dinâmica, você pode fazer essa pergunta aí aos seus alunos. Pergunte para eles, como que a fé cristã se originou? Então você faça essa pergunta e a resposta, vai ter que chegar o mais próximo possível de Jesus Cristo, de quando Jesus Cristo esteve aqui nesse mundo, e vai ser a outra resposta, vai ter que chegar mais próximo de Israel, porque a fé cristã que hoje nós conhecemos chegou até nós através da nação de Israel, porque Jesus veio para Israel, Jesus veio para os seus, e os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então você pode começar com essa pergunta, e o primeiro subtópico nos diz assim, o cristianismo e a sua origem. Partindo de uma perspectiva histórica bíblica, a fé cristã se origina com a primeira vinda do Senhor Jesus. Então, quando Jesus veio a esse mundo em carne, em osso, ele nasceu da Virgem, conforme várias profecias que já existiam no Antigo Testamento, e ele veio em cumprimento a essas profecias. Então, ali começa-se a proclamação e a anunciação da fé cristã. Quando Jesus começa a pregar o Evangelho, quando Jesus começa a proclamar o Evangelho àqueles povos, aos oprimidos, aos cegos, aos doentes, aos necessitados, aos enfermos e aqueles que viviam oprimidos e aqueles que viviam escravizados pelo diabo. Então Jesus veio trazer uma mensagem de libertação, ele veio trazer a boa nova, porque o sentido de Evangelho é a boa nova. E essa mensagem despertou a fé, despertou a esperança daquelas pessoas. Então aí, portanto, se origina o cristianismo, ou a fé dentro do cristianismo, nesse formato, nesse esclarecimento que Jesus trouxe. Por quê? Porque no Antigo Testamento, de certa forma, já existia um projeto de salvação. Você vai ler o livro de Isaías 53, no capítulo 53, e você vai ver ali que já existia todo um projeto, todo um plano de salvação para a humanidade. E Jesus veio trazer clareza, Jesus veio mostrar efetivamente como esse plano iria se desenrolar, como esse plano estava acontecendo e como esse plano estava se concretizando na sua própria vida. Então Jesus é a consumação, é a execução do projeto Emanuel, do projeto Deus conosco. Então isso precisa ficar bastante claro, Então, o cristianismo se originou em Israel. Então, lembre-se da promessa que Deus fez a Abraão. Em ti serão benditas, falando isso para o próprio Abraão, dizendo o seguinte, em ti serão benditas todas as nações da terra. E eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, desde essa promessa que Deus fez a Abraão, até o cumprimento dessa promessa em Jesus Cristo, hoje todos os povos, todas as nações da terra são benditas. Por quê? Por conta de Jesus Cristo, porque aquela promessa que Deus fez a Abraão se cumpriu em Jesus Cristo. E todos que aceitam Jesus como seu único e suficiente Salvador, eles são capazes de manifestar a fé verdadeira,
uma fé que se manifestou através da pregação da palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Então essa palavra, quando é ministrada, essa palavra quando entra no ouvido e desce ao coração, ela penetra no entendimento da pessoa e ela penetra até a divisão da alma, até a divisão do espírito, das juntas e medulas. Então essa palavra é viva e eficaz e é essa palavra que gera mudança, que gera transformação na vida das pessoas. Então, falando aqui, o cristianismo e a sua origem. Então, como que surgiu o cristianismo? Então, o cristianismo surge a partir da pessoa de Jesus Cristo. Então, aquelas pessoas que seguiam Jesus Cristo, que outrora eram conhecidas também como os seguidores do caminho, elas foram chamadas pela primeira vez de cristãs em Antioquia, onde elas receberam esse título, e esse título elas receberam por quê? Porque elas eram aquelas pessoas, os discípulos, aquelas pessoas que Jesus preparou, foram aquelas pessoas que começaram a replicar tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Então, como elas começaram a reproduzir todo o ensinamento que Jesus havia ministrado, como eles começaram a transmitir isso com graça, com ousadia, com autoridade, com unção do Espírito Santo, eles passaram a ser conhecidos como cristãos, pois eles eram os imitadores de Cristo, ou aqueles que seguiam o caminho de Cristo. E a palavra cristianismo, sempre que você encontra esse sufixo ismo, ele tem uma relação com conjunto de ideias afins. Então, quando você pega a palavra cristianismo, é o conjunto de ideias, de ensinamentos, de doutrinas que foram deixados por Jesus, que foram deixados pelo próprio Cristo e que foram seguidas e que passaram a ser seguidas, e imitadas por aqueles que acreditaram e que aceitaram a mensagem de Jesus. O cristianismo e o seu livro. Como todas as religiões do mundo que existem, elas têm um livro que foi escrito por alguém que deixou ali alguns dos seus ensinamentos e que depois foram replicados e que depois foram compartilhados. Porém, a Bíblia tem um diferencial. Por quê? Porque a Bíblia é um livro escrito por homens que foram inspirados por Deus, que foram impulsionados por Deus, que foram compelidos por Deus, cada qual segundo a sua cultura, cada qual segundo o momento histórico que ele estava vivendo. Então, em épocas diferentes, em momentos diferentes, em culturas diferentes, em governos diferentes, em contextos políticos diferentes, homens inspirados por Deus escreveram, deixaram registrado aquilo que Deus estava inspirando que eles escrevessem conforme conforme o conhecimento, a linguagem que eles possuíam. Porém, essa comunicação, não obstante ter sido escrita em prazos, em datas extremamente diferentes, mas elas são um conjunto de escritos coesos, são um conjunto de escritos convergentes que remetem à pessoa de Jesus Cristo. Então, o livro que nós temos é um livro que, em alguns períodos da história, tentou-se excluir esse livro, tentou-se eliminar esse livro da história da humanidade, porém não conseguiram. Por quê? Porque esse livro é um livro inspirado. Esse livro é a própria Bíblia Sagrada. E todo o arcabouço, toda a fé cristã está fundamentada na Bíblia Sagrada. Não existe um outro livro. Você vai ver muitas outras ou algumas outras religiões que se baseiam lá nos seus livros, que se baseiam muitas vezes até em fundadores, as pessoas que fundaram uma certa religião e tem lá os escritos dela, e essa pessoa às vezes tem uma relevância em pé de igualdade com a própria Bíblia Sagrada. Só que nós, evangélicos, cristãos, pentecostais, nós não acreditamos nisso, nós acreditamos única e exclusivamente na Bíblia Sagrada. E é a Bíblia Sagrada que nos apresenta o projeto de salvação, é a Bíblia Sagrada que nos apresenta os ensinamentos de Jesus, e é com base nesses ensinamentos que estão contidos na Bíblia Sagrada que o cristianismo se fundamenta, que o cristianismo se alicerça. E é com base nesses mesmos ensinamentos
que a fé cristã se fundamenta, que a fé cristã se alicerça. Então nós, cristãos, fale aí para os seus jovens que nós temos o compromisso, nós temos a responsabilidade de sermos leitores vorazes da Bíblia. Nós temos que ter desejo da palavra de Deus, porque é a Bíblia Sagrada que nos lapida, é a Bíblia Sagrada que nos molda, é a Bíblia Sagrada que diariamente nos aperfeiçoa e é a Bíblia Sagrada que diariamente fortalece a nossa fé. Então isso precisa ficar esclarecido para que nós venhamos entender que a Bíblia é um livro exclusivo. Por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela contém todos os ensinamentos que são necessários para que o homem ande em retidão e ande em perfeição. Então, a Bíblia é a palavra de Deus e na palavra de Deus está contido todos os ensinamentos que vão permitir com que o homem conheça a Cristo, conheça a palavra, conheça a Deus tal como Ele é e que esse mesmo homem venha andar em retidão. Mas fazendo o quê? Examinando a Bíblia Sagrada. E ainda diz assim, este livro, a Bíblia, a sua existência é um verdadeiro milagre. Ora, uma das evidências de que a Bíblia é um livro inerrante, é um livro infalível, você vai encontrar na história os escritos do Mar Morto, né? O que são esses escritos do Mar Morto? Lá por volta de 1948, se não me foge a memória, foi localizado numa comunidade uma série de rolos de pergaminhos que continham vários fragmentos do Antigo Testamento e alguns fragmentos do Novo Testamento. E ao submeter esses pergaminhos, esses rolos, a um exame, percebeu-se que era praticamente zero a quantidade de erros que existiam. Então eles não encontraram erros, não encontraram falhas de tradução, eles não encontraram falhas de adaptações que foram feitas para as outras línguas e para os outros idiomas. Então a Bíblia é sim um livro que você pode confiar. É um livro que você pode confiar. E ao longo da história, por muitas vezes, autoridades, reis, imperadores, ditadores tentaram excluir a Bíblia da humanidade e não conseguiram. Sabe por quê? Porque a existência da Bíblia é um milagre e a Bíblia é a palavra de Deus. E a prova de que a Bíblia é a palavra de Deus é que nenhum desses homens, em momento algum da história, conseguiram eliminar a Bíblia da humanidade. Então isso você pode compartilhar com os seus alunos. O cristianismo e a sua mensagem. Ora, a mensagem da salvação, a mensagem central do cristianismo é o projeto, é o plano da salvação. E esse plano da salvação está todo apresentado na Bíblia Sagrada, desde o Antigo Testamento, desde Gênesis, onde Deus criou o homem e a mulher, e eles, esse homem e essa mulher, esse homem que Deus colocou lá no Jardim do Éden, esse homem, por sua livre e espontânea vontade, por sua livre e espontânea decisão, pelo seu livre arbítrio, optou por desobedecer a palavra de Deus. E por conta dessa desobediência vieram várias consequências, uma das quais é a morte. Então a morte é a prova, é a evidência de que, através do pecado do ser humano, a morte, a consequência desse pecado veio ao mundo e a consequência desse pecado é a morte, e essa é a razão pela qual o homem precisa de um redentor. Essa é a razão pela qual o homem precisa de um mediador entre Deus e o homem. E esse mediador é Jesus Cristo, porque uma vez que o homem pecou, como diz o apóstolo Paulo, todos pecaram e destituídos estão, ou seja, afastados, eles estão privados, impossibilitados de se aproximar de Deus. Então, a mensagem de Cristo, ou a mensagem do cristianismo é o plano de salvação, é o projeto de redenção, é o projeto de reconciliação do homem que está no pecado e agora ele tem a possibilidade, através de Jesus Cristo, de se reconectar, de se reconciliar com Deus. Essa é a principal mensagem do cristianismo. O plano da salvação, o projeto da salvação.
essa mensagem consiste em um confronto do modo de vida do homem, o confronto da sua realidade, o confronto do homem com o confronto ao homem da sua prática pecaminosa e o poder que o sacrifício de Jesus tem para apagar esses pecados, para lançar esses pecados no mar do esquecimento e fazer com que esse homem possa agora se reconciliar, ter uma comunhão, ter um relacionamento com Deus, tal como era lá no Jardim do Éden. Mas isso só é possível através da mensagem do cristianismo, através da mensagem do Evangelho e através do plano e do projeto da salvação, que cabe ao homem aceitar ou não. É como diz o texto que eu citei antes, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. No segundo tópico, nós temos o seguinte tema, o seguinte título: a fé cristã e os valores absolutos. A fé cristã não trabalha ou ela não desenvolve esses valores relativos, tal como a sociedade secularizada tenta impor, tenta apresentar. Nós acreditamos em valores absolutos, valores verdadeiros. Então, a tentativa de relativizar aquilo que é certo, a tentativa de relativizar os valores, então isso nós não concordamos. E a Bíblia Sagrada, a fé cristã trabalha com valores absolutos. Então, a ética, o certo e o errado. Então, o que é a ética? Isso você pode perguntar aí para os seus alunos, tá? Pergunte a eles o que é a ética. Pergunte para os seus alunos a título de dinâmica. Você pode até pedir para eles, se você tem alunos aí que já concluíram o ensino médio, né, ou que estão estudando no ensino médio, pergunte para eles o que é a ética. E a ética nada mais é do que a ciência que verifica, que estuda, que se debruça sobre os valores de uma sociedade, de uma comunidade, levando em consideração aquilo que é certo ou aquilo que é errado, ou seja, os valores morais. Então, do que trata a moral? Do certo e do errado. E a ética é uma ciência que verifica, que estuda os valores certo e errado. A ética se debruça sobre isso dentro daquilo que é praticado numa determinada comunidade, considerado certo ou errado. Então, aquilo que é certo, aquilo que é errado, é considerado moral. E dentro disso, nós vamos ter o conceito aqui, ó, com base na ética, uma das áreas da pesquisa da filosofia, que estuda o comportamento humano, esse pode ser classificado como, em primeiro lugar, moral. Então, ele pode ser considerado como moral. Então, o que é moral? É a qualidade daquilo que é certo de ser feito. Ou amoral. O que é o amoral? Todas essas classificações são vinculadas a culturas e às crenças de cada pessoa. Então, amoral é que não tem moral, é que não tem um entendimento daquilo que é certo ou daquilo que é errado. Aí até o autor aqui nos apresenta, ó, conforme ensina a filosofia, uma criança nasce amoral. O que é uma criança? Por que uma criança é considerada amoral? Porque ela não tem consciência daquilo que é certo e daquilo que é errado. E à medida que essa criança vai crescendo, vai se desenvolvendo, no seio de uma família, dentro de uma família, os pais vão ensinando que determinadas coisas são certas e que determinadas coisas são erradas. E essa criança precisa aprender. Então, quando essa criança começa a fazer birra, quando essa criança começa a xingar um pai, quando essa criança, sei lá, dá um tapa na cara do pai, ela precisa ser corrigida porque ela precisa entender que ela não pode tratar um pai daquela forma. Quando ela começa a brigar com um coleguinha, ela avança num coleguinha para querer agredi-lo, para querer feri-lo, ela não tem consciência, mas o pai ensina que aquilo é um comportamento errado, e ela vai aprendendo. Então, quando ela começa a mentir, quando ela começa a ser muito agressiva, quando ela começa a ser desrespeitosa, quando ela começa a invadir, quando ela começa a pegar uma coisa que não lhe pertence, né? Quando ela começa a roubar alguma coisa do coleguinha, isso é um comportamento, gente, que a criança vai manifestar em algum momento. Por quê? Porque ela é amoral, ou seja, ela não tem compreensão, ela não tem entendimento daquilo que é certo e daquilo que é errado. E os pais, com base na instrução da palavra de Deus, vão fazer com que essa criança entre pelo caminho e comece a praticar
começa a praticar aquilo que é certo. Então nós não trabalhamos com valores relativos, nós trabalhamos com valores absolutos, que é a fé, a esperança, a fidelidade, a honestidade, o respeito, o amor, a justiça. Então são vários valores que o cristianismo prega que vão permitir com que uma sociedade seja uma sociedade moral, ou seja, uma sociedade que caminha, que pratica aquilo que é certo e que evita e que exclui e que condena aquilo que é errado. E o cristão, ele deve, obviamente, se posicionar, né? Ele não pode ser imparcial ou ficar em cima do muro, ele tem que ter um posicionamento. E esse posicionamento do cristão é fundamentado, é embasado na palavra de Deus. Então, toda a nossa herança moral, toda a herança que o mundo ocidental tem e o conceito, a noção daquilo que é certo e daquilo que é errado é herdado da cultura que a gente chama de cultura judaico-cristã, que é de onde vêm os nossos valores e a nossa compreensão daquilo que é certo e daquilo que é errado. E isso explica a razão pela qual muitas ideologias progressistas, inclusive, as ideologias progressistas, predominantemente de esquerda, são contrárias à fé cristã, são contrárias aos valores do cristianismo e eles se opõem aos valores do cristianismo. Por quê? Porque os valores do cristianismo apresentam de maneira inequívoca aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então as ideologias progressistas são absolutamente contrárias aos valores da Bíblia Sagrada e aos valores da cultura cristã, e essa é a razão também pela qual você vai ver muitos adeptos, seguidores das ideologias de esquerda e progressistas se manifestarem contrários, inclusive, ao próprio Israel. Você vai observar isso aí. E eles são muitas vezes favoráveis a grupos terroristas que querem o fim de Israel. Então, olha só que interessante. Nós temos uma cultura, nós herdamos uma cultura de um povo que recebeu de Deus a palavra de Deus e que influenciou todo o mundo ocidental concernente àquilo que é certo e que é errado. E hoje nós vemos as ideologias, sobretudo as de esquerda e essas ideologias progressistas, sendo contrárias a Israel e querendo, inclusive, o fim do povo de Israel. Então isso é muito simbólico, isso é muito representativo, isso chama muito a atenção e nos faz termos a compreensão e o entendimento de que, de fato, a Bíblia é a palavra de Deus e ela traz aquilo que é certo e aquilo que é errado. No segundo subtópico desse tópico, nós temos o seguinte, a necessidade de um absoluto. Nos diz assim o texto aqui da lição: quando se tem duas opiniões contraditórias, é preciso que se veja qual é a certa. E assim, o que faz com que o homem se conduza ou conduza a sua vida de maneira certa ou errada? É a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é o balizador do cristianismo, pois o que ela disser que é certo, e o que ela disser que é errado aos olhos de Deus. Então a gente precisa ter muito cuidado, a gente precisa prestar muita atenção na palavra de Deus, e é necessário também que nós venhamos fazer como salmista, assim, guardei a tua palavra no meu coração para que eu não viesse pecar contra ti. E é comum, isso aí acho que você pode, professor, chamar a atenção dos seus alunos, que é muito difícil você ver um jovem que sabe, assim, alguns versículos de cor. É difícil, nem que seja o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, o próprio texto de Romanos 12, e não vos conformeis, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então são vários textos estratégicos, um texto-chave, que é o texto de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, às vezes, é difícil você ver um jovem que sabe um versículo inteiro de cor. Um texto lá de Mateus
11:28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então veja assim, que são textos estratégicos que para o crente, aquele que é crente, aquele que é cristão, aquele que ama a palavra de Deus, ele sabe esses textos de cor. Então ele tem essas mensagens, esses textos gravados já, fixados, né, memorizados, e ele coloca, ele vive orientado por aquilo que a palavra de Deus direciona. Então ele tem isso. Então é importante você chamar a atenção aí dos seus alunos para que eles realmente venham conhecer a palavra de Deus, para que eles venham decorar a palavra de Deus, para que eles venham proferir a palavra de Deus, para que eles venham verbalizar a palavra de Deus. Então isso aí é muito importante. Então nós temos aqui um valor absoluto. Aí diz aqui ainda, ó, dentro dessa, definir o que é certo e o que é errado, vai determinar as nossas ações nesta vida e a recompensa delas na eternidade. Eu vou citar aqui só um exemplo. Hoje, praticamente, dentro das ciências que estudam o comportamento humano, há uma unanimidade em dizer, em afirmar que a falta de perdão acarreta numa série de transtornos, né, de transtornos de natureza mental e que vão refletir, né, em comportamentos disfuncionais. Agora observe assim, ó, que a Bíblia, já desde o começo, salienta e apresenta a questão do perdão. Porque se as pessoas que vivem amarguradas, as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão transtornadas, muitas vezes é por conta da falta de perdão. Agora, há quanto tempo que nós temos a Bíblia Sagrada e há quanto tempo que a Bíblia já ensina essa questão do perdão como sendo um remédio para a alma, que alivia o homem da dor, que alivia o homem de tantos transtornos e de tantos comportamentos disfuncionais. Isso tudo já está contido na palavra de Deus, e há uma unanimidade em compreender isso. E muitas vezes as filosofias que existem hoje tentam transferir essa responsabilidade para outro. Então, se hoje, dentro, por exemplo, da psicanálise, vai se dizer que um comportamento disfuncional de alguma pessoa é por conta ou é por causa de algum sentimento, de algum comportamento reprimido na infância e que agora está se manifestando em forma de um transtorno. Claro, né, a grosso modo seria basicamente isso, mas veja que isso exclui a responsabilidade do indivíduo de buscar arrependimento pelas suas práticas e de buscar um arrependimento pelo pecado. Não, se você faz isso errado, tá tudo bem, não é culpa sua, é porque os teus pais te reprimiram na sua infância, ou é porque um cuidador seu, ou foi porque um adulto que esteve ao seu cuidado reprimiu algum sentimento, mas a responsabilidade é do indivíduo, porque cada um vai ter que prestar conta diante de Deus de maneira individual. Então, é por isso que nós pensamos sempre, refletimos sempre em valores absolutos. Então não existem meias verdades, né? O certo é fazer a vontade do Senhor revelado na sua palavra, e o errado é cometer o pecado. Quando pecamos, nos colocamos contrários a Deus e a sua lei, atraindo para nós mesmos o juízo divino. Então isso aqui precisa ficar bem enfatizado. O terceiro tópico da nossa lição vai dizer o seguinte: a mensagem do cristianismo para os nossos dias. O cristianismo tem uma mensagem de esperança. Então, o que mais diferencia a mensagem cristã nos dias que nós estamos vivendo é uma mensagem de esperança. E essa esperança, essa mensagem de esperança, ou essa esperança que a palavra de Deus desperta no indivíduo, é por conta da fé. Então, a fé que faz com que essa esperança seja cada dia vivificada na vida de uma pessoa que espera verdadeiramente no Senhor. Então, essa é uma mensagem completamente atual, porque nós estamos vivendo num dia, ou nós estamos vivendo num tempo onde as pessoas estão muito expostas a más notícias. As pessoas elas vão absorvendo as notícias ruins e aquilo vai contaminando a pessoa e aquilo ali vai intoxicando a pessoa de notícias ruins e chega uma hora que as pessoas não encontram mais opção, que as pessoas não encontram mais alternativa. Basta a gente observar a quantidade, pergunta aí para os seus alunos
se eles conhecem, se eles têm algum dado, se você, professor, tiver condição de levar algum dado referente ao índice de suicídio na juventude, índice de suicídio, índice de depressão, índice de ansiedade, índice de vários transtornos que estão se manifestando e que estão cada dia mais presentes na humanidade, por conta do estilo de vida que as pessoas estão vivendo. São pessoas que muitas vezes estão muito tempo presas a um celular, vendo notícias, vendo stories, vendo notícias ali instantâneas. Então elas perderam a capacidade de se concentrar e elas perdem com isso também a capacidade de se conectar com o mundo real. Então isso é muito triste e a Bíblia Sagrada, né, os valores da Palavra de Deus, o cristianismo, tem sim uma mensagem de esperança. Então, numa era onde as pessoas tendem a ser retraídas ou refratárias, né, ou depositárias de más notícias, a Bíblia Sagrada não se furta ao ato de comunicar ao homem a sua real situação, que ele, em primeiro lugar, é um pecador e que precisa se arrepender dos seus pecados. E que, apesar dessa situação, Deus proveu a salvação de que todo ser humano necessita. Então, olha só que mensagem de esperança. O homem precisa reconhecer, sim, que ele é um pecador e ele precisa, sim, ser confrontado com essa mensagem. Porém, a boa notícia é que Jesus veio a esse mundo e trouxe salvação e abriu uma porta. Então, como diz o texto lá de Tito, capítulo 2 e o verso 11, porque a graça de Deus se tem manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando toda a impiedade e concupiscência mundana, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Então você vai observar que muitos ensinamentos contidos na palavra de Deus servem de remédio para a alma enferma da humanidade. Então, as pessoas que estão sofrendo com depressão, com vários tipos de transtorno, de angústia, de ansiedade, desejo de suicídio, quando elas são apresentadas, ou quando a palavra de Deus é apresentada a essas pessoas, elas têm a sua vida completamente modificada. Então basta para isso, professor, você apresentar algum exemplo de alguma pessoa que outrora sofria com depressão, que outrora sofria com ansiedade, que outrora sofria algum tipo de transtorno, precisava tomar remédio para dormir, e depois que ela se converteu, depois que ela aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, a vida dela passou a ser completamente diferente. Ela não depende mais de remédio, não depende mais de medicamentos. Por quê? Porque a palavra de Deus por si só, ela serve de consolo para a sua alma, ela serve de refrigério para a sua alma. Não quero, obviamente, dizer com isso que uma pessoa que esteja passando por algum tipo de transtorno não precise de tomar remédio, não precise de medicamento, porque no estilo de vida que nós estamos vivendo hoje, isso é possível de acontecer. Mas uma coisa é garantida, quando o ser humano, quando a pessoa se volta única e exclusivamente para a palavra de Deus, e busca colocar em prática aquilo que a palavra de Deus ensina, Deus passa a ser o seu remédio, Deus passa a ser o seu médico, Deus passa a ser o seu único consolador. Então você precisa enfatizar isso aos seus alunos. E o segundo subtópico do terceiro tópico nos diz assim: a salvação de Deus é para todos. Então isso aqui eu acabei de falar. E agora aqui, agora sim, o terceiro subtópico do terceiro tópico, o rei está voltando. Então, além a Bíblia Sagrada, a mensagem da fé cristã, além de nos trazer uma mensagem para o presente, que reverte o estado de pecador do ser humano e torna ele apto para ter uma comunhão e ter um relacionamento com Deus. Então, além da Bíblia Sagrada, a mensagem do cristianismo, além da fé cristã promover essa ideia, promover essa crença, essa verdade contida na Bíblia, ela também nos traz uma esperança escatológica, ela também nos traz uma esperança futura, segundo a qual o homem, se ele viver de maneira reta, se ele viver de maneira íntegra, se ele viver de maneira piedosa nesse mundo, ele ainda vai ter a oportunidade de morar com Cristo, participar das bodas do Cordeiro,
participar do arrebatamento da igreja, participar das bodas do Cordeiro, e ainda ele vai retornar com Cristo, onde Cristo vai estabelecer o reino, vai estabelecer o governo dele aqui nesse mundo, e ele vai ter ainda a oportunidade de ser um dos governantes, de reinar junto com Cristo. E depois, quando Cristo estabelecer os novos céus e a nova terra, ele vai ter ainda a oportunidade de viver eternamente com Cristo. Então, a fé cristã, a mensagem cristã, é a única mensagem que traz a esperança, né? Que traz uma mensagem de esperança, uma mensagem de expectativa, não só de presente, mas também de futuro. Então, a palavra de Deus por si só atende todas as dimensões da existência humana. Ela muda o teu passado, ela apaga, na verdade, o passado de um indivíduo pecador, um passado de um indivíduo transgressor da lei, um indivíduo que afrontava, através dos seus pecados, a santidade de Deus. Ela traz uma mensagem de esperança para o presente, porque ela me garante que se eu viver, andar na palavra de Deus, como disse Jesus, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então traz uma mensagem de esperança para o presente, porque Cristo venceu o mundo, Cristo venceu a morte, Cristo venceu o diabo. E traz também uma mensagem para o futuro, onde nós teremos um corpo glorificado. Então isso por si só é muito maravilhoso. A nossa conclusão diz assim: diante do que foi visto, a fé cristã permanece sendo o que possui a mensagem necessária para o homem moderno, o homem de hoje. Um Deus de amor que envia o seu Filho amado para salvar todo aquele que nele crê e que está disposto a perdoar os pecados que cometemos contra ele. Então fica aí, portanto, a lição que tratamos de hoje, a realidade da fé cristã. Desejo que Deus te abençoe grandiosamente e até o nosso próximo encontro.